Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certo aqui? Belezinha? Hoje eu, nas compilações, voltei a ouvir. Já cheguei de volta nos vídeos em que essa máquina voltou. Exatamente no dia 27 de fevereiro, né? Na vinda pra cá. E realmente é de um alívio tão grande. Você voltar a ter um som razoável, inteligível, não abafado, alguma coisa que dá no mínimo para entender o que eu tô falando. É muito bom. Não vou imitar o Silvio Santos. Não vou imitar o Silvio Santos. Vocês não merecem isso. Nem você, meu filho. É uma das piores coisas do mundo. Bom, eu tô saindo um pouco mais cedo hoje, com o consentimento de minha chefia, porque a menina oficialmente proprietária do meu carrinho, do meu estilo, ela me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo que precisa de cópia autenticada do meu RG, SIC, CPF, né? E SIC, pessoas antigas falam SIC, tá? E comprovar de residência. SIC, RG e comprovar de residência. Provavelmente ela já está em processo de como é que se fala? Está terminando o processo do espólio, né? É espólio? Não sei se é espólio que chama. Bom, o estilo tá no nome de um senhor que já faleceu. E essa menina, ela vendeu o carro e tá já em processo do... Oh meu Deus, eu esqueci como chama isso, a regularização dos bens do morto, né? Então provavelmente ela já tá dando continuidade. Tá certo. Ai. Provavelmente ela já tá dando continuidade para já oficializar a venda do carro e tudo. Então eu não quero perder tempo. E como hoje ainda é um dia calmo aqui na empresa, eu pedi para sair um pouco mais cedo. E vou passar no Sidney, deixar lá com ele já deixa com ela. E nós resolvemos o quanto antes essa situação. Fazer um caminhozinho diferente. Eu tinha vários caminhos para fazer, tá? Mas eu achei melhor eu vir por aqui, pela Marginal Pinheiros, só por ser mais retão, por ter menos trânsito, né? Mas é um dos caminhos mais longos para ir para Pirituba, né? Acho que o mais curto é lá pela Paulista mesmo. Paulista, Doutor Arnaldo, aquele pedaço, mas ali é um trânsito bem feio mesmo. Eu tava falando com o Pitocão, o Márcio me ligou agora há pouco. E aí eu ia falar com ele e aí entrou uma gerente na minha sala e queria tirar uma dúvida comigo especificamente. Era uma coisa tão simples, mas eu tive que desligar antes para saber, né, do que se tratava. Isso aqui foi meu caminho durante bastante tempo. Quase 2 anos eu fiz esse caminho aqui. Depois que o Marco Vitor me passou o outro caminho, que é o que vocês já estão até enjoados de saber, mas aqui é mais longo e um pouquinho mais demorado.
Eu até já avisei ele, mandei um WhatsApp pra ele me ligar, mas ele não me ligou. Que aqui na moto é mais fácil, eu tenho mais tempo. O que vai acontecer é que vai ficar gravada a minha parte. Se ele ligar do que eu tô falando aqui com ele, vai ficar gravado. Então, né? Não peguei nem assunto hoje, cara. Não tinha nada muito relevante também, não. Sempre tem coisas muito relevantes, né, cara? Mas não tinha nada específico assim, não. Eu vou... Vocês sabem que eu uso certos termos só pra diferenciar de quem eu tô falando e não quero ficar alimentando algoritmo, né? Então, eu vou chamar, vocês sabem que eu chamo um cara de Messias, vocês sabem que eu chamo um cara de Luiz, né? E eu vou chamar, à medida que eles vão ficando importantes e sugestivos aí, né? Nos processos, né? Ó, a agência aqui fechou. Era uma agência grande. Mais uma que a crise levou. Então eu vou chamar um cara de Agripino. Mas é claro que depois do que eu começar a falar, vocês vão saber de quem eu estou falando. Eu não estou mentindo, o nome dele é... Ele tem o Agripino no meio do nome. E não há nenhuma vergonha se chamar Agripino. Eu acho um nome feio, mas é nome, né? Ninguém escolhe o nome. A gente ganha o nome e às vezes dá azar. Foi o caso dele. Então, o Agripino é aquele cara que não é político, né? Ele é um gestor. Ele é um gestor de quê? Ele é um gestor de empresas que sempre trabalharam para políticos. Empresas de promoção que sempre trabalharam para políticos. E já sabe, né? E ele, como não é um político, ele foi lá e ao se candidatar, ele prometeu cumprir o mandato, porque ele não é político. E ele, depois de eleito, foi lá no Catraca Livre e assinou um documento registrado em cartório prometendo cumprir os 4 anos na prefeitura, no cargo de prefeito de São Paulo. Agripino não é diferente de ninguém. Isso aqui não é papo de petista, não, tá? Agripino não é diferente de nenhum político. O Serra fez isso, não sei se assinando alguma coisa ou não. E o Palocci fez isso. O Palocci, quando foi chamado para o Ministério da Fazenda, né? Se eu não me engano é isso? Para ser ministro da Fazenda do Lula, ele renunciou ao cargo de prefeito de Ribeirão Preto, se eu não me engano. Eu acho que era isso. E ele sim assinou mesmo um documento tal, prometendo ao povo. Eu acho que era isso, eu preciso só confirmar, mas não sei se é essa história, se a cidade está certo, né? Mas que ele fez. Eu não enxergo nada. Vamos lá. Aproveitar que o caminhão deu uma embicada pra cá. E vamos nessa. Carros, não é fácil ser vocês. Então, assim, eu não tô... olha só, ele não. A minha ideia aqui são duas ou três vertentes que eu quero desenvolver com isso.
Agripino não é diferente de nenhum e nunca foi, e nunca me enganou que seria. Eu efetivamente tenho dificuldade em aceitá-lo como uma pessoa legal, bacana, ou em admirá-lo em qualquer coisa. Ele não é o naipe de pessoa que me convence muito de alguma coisa. Talvez por eu ser um cara velho, talvez por eu ser um cara pouco tolerante. Ou talvez simplesmente por eu já conhecer o naipe, já ter alguma experiência com o tipo de ser humano que estamos lidando. Para alguma coisa tem que servir você ficar velho e ainda manter um pouquinho de lucidez. Para alguma coisa tem que servir. Mas isso não é parâmetro, não é método científico. A questão é que o discurso era mais do mesmo sempre. Sempre. E acontece que assim, tem uma coisa que o eleitor não gosta, é desse tipo de atitude. Os caras se elegeram no primeiro turno, tá? 54% dos votos válidos te elegeu, assim, com estalar de dedos. Você apareceu, 3 meses depois você era o prefeito, um dos mais votados da história, com um percentual talvez mais expressivo das últimas décadas. E beleza? Beleza. Então esse cara se sente enganado. Não é o meu caso. Mas o eleitor se sente sim enganado. Deixa eu deixar ele passar, porque esse farolzão tá batendo aqui. Eu não sei se ele quer ou não quer, então deixa ele ir. Que ele não distancia, né? Então talvez eu o esteja atrapalhando. Mas eu acabei de passar ele de novo. Enfim, tô dando sorte nos faróis também. A Avenida dos Bandeirantes é uma das que eu gosto também. Uma avenida, é outro estilo. Vocês já perceberam que eu falo muito bem da Juscelino, né? Mas a Avenida dos Bandeirantes, primeiro que para moto é gostoso de andar. O corredorzão é ótimo, não tem nenhum gargalo, nada assim mais pesado. E ela é um outro estilo, mas é uma avenida bonita. É uma avenida mais antiga, mas é muito bem cuidada, né? Enfim, voltemos aqui. O cara não vota nele para falar, eu quero que ele fique um pouco, depois ele vai ser governador. Eu acho que o eleitor põe o cara lá para falar assim, eu quero que ele faça aí nos 4 anos tudo que ele tem que fazer, tudo que ele prometeu fazer. Então, assim, é claro que política é política, né, cara? E eu acho até que o eleitor também já não é tão trouxa assim. Rancho português. Ai, que lindo. Dá pra ver o português lá em cima? Da hora. Leitão à bairrada. Deve ser chato aqui, né? Então, o eleitor não é tão trouxa assim, com certeza. O eleitor sabe como é a política e como é o político. Mas a hipocrisia vai continuar até quando? Para esse eleitor falar assim, ô mano, oh, você tinha falado uns negocinhos diferentes aí. Por isso que a gente achou que você era tão diferente assim, né? Mas enfim, políticos e consciência não se misturam, né? Então você não pode ter o cara achando alguma coisa ruim ou não. Ele sempre foi um político, sempre quis ser um político.
e ele dá mais uma mostra de que ele é exatamente o que os outros são. Não há muito a mais a se acrescentar nessa questão. Política é política, político é político. E pronto, acabou. Tá bom? Agora, ninguém votou no Bruno Covas. E ele será o novo prefeito a partir de abril. Assim como ninguém votou no Michel Temer. Vamos deixar isso bem claro? Porque o opositor a Dilma dava risada falando, eu não votei no Michel Temer. Claro que não. É claro que, como é que a gente fala? Oficialmente falando, o eleitor da Dilma votou no Michel Temer porque a chapa era Dilma e Temer. Ponto, acabou. Mas ninguém, na prática, falava vou votar na Dilma porque o vice dela é muito bom. Sério mesmo, bro? Sério mesmo? Mais um. Porra! Não tô perdendo nenhum tempo fazendo isso que eu tô. Nenhum. O que eu coloco é que sim, há mais uma enganação, né, nessa questão. Agora, política é uma coisa suja mesmo, mas necessária, cara, necessária. Olha só, estilinho vermelho bem carmim mesmo, ó. Chama atenção, né? Então a primeira parte é essa, né? Agora não vai dar mais para se dizer que tô votando num cara que não é um político, é um gestor. Vamos ver, né? A coisa é tão cara de pau e o povo é tão bobinho, mas bobinho mesmo, que é muito capaz de chegar na campanha para governador, que ele tem grandes chances de ganhar, vamos deixar muito claro. O Paulista é um cara que gosta muito do PSDB, gosta muito da linha do neoliberal, é um central progressista, alguma coisa assim, né? O paulista gosta disso, principalmente no interior. Na cidade também, deu pra ver pela última eleição, né? Já vou sair, bro, pode ir. Mas é sempre a mesma farsa, né? Sempre a mesma falácia de que tem um que é diferente e tal. Eu não sei se, assim, é mais um ponto que não vai servir pra nada. Eu ainda acho que esse tipo de coisa não ensina o cara a parar de procurar heróis, a parar de eleger o próximo salvador ou o próximo mito, né? Como bem entendam. Porque não tem nenhum, né, cara? Não tem. Não tem. É ruim ficar falando de política, sabe, cara? Mas é ruim perceber que o povo não entendeu. Na verdade, eu já falei sobre isso. Porque, vamos deixar claro, como eu estava falando agora há pouco, o,
o povo não é burro também, não é trouxa, não, ele sabe, ele não acha realmente o cara um coitadinho, ou um bonzinho, ou um bonitinho. Mas ele aceita nos caras os defeitos específicos. Isso explica muito o Messias. Explica bastante. O cara, o povo em si, até com esse povo um pouco até mais esclarecido, que está nessa linha, ele é um cara que a única coisa que ele não está conseguindo entender é que conversa de boteco é para boteco. Conversa de boteco não faz, nunca fez política em lugar nenhum, nunca deu resultado em lugar algum. Sempre que se colocou uma conversa de boteco na política, ela deu merda. Se é que se colocou. E o cara que se identifica é aquele cara mesmo que, poxa, o cara fala as coisas que eu falo. E daí, cara? Você fala porque você não é um político. Você fala porque você pode falar. As consequências do que você fala são muito pequenas. Mas você não quer ser presidente. E isso é uma coisa extremamente importante e perigosa para se pensar. Não é, tudo deu errado, agora eu vou nesse cara que pelo menos ele tem umas ideias radicais aí para resolver tudo. Não, cara, ele tem umas ideias horrorosas que não resolvem nada. Eu fiquei preso aqui no maninho aqui na frente. Não sei porquê, ele me passou, depois ele parou de andar. Não entendi bem. O sol tá bonito aqui, mas depois dele, as próximas nuvens não me dão muita esperança não, dão até um certo temor. Se você olhar direito ali, ó, dá a impressão que tá chovendo, cara. Mas olha o sol ali, ó. Eu descobri que o sol filmado por ela, ele fica preto, né? Interessante. Eu vou sair aqui, sair da CEAGESP e tal. Ou não, né? Não, eu vou sair por aqui, Você vê como é tudo retãozão, né? É longe. Ó, já andei aí 16 quilômetros do meu trabalho até aqui. Mas é muito mais caminho livre mesmo, né? Mais sossegado. Tem que ficar esperto aqui com os carros e radares. Eu não estou com o Waze ligado. Acho que tá para chegar radar. Tá todo mundo muito devagarzinho. Ai, ai, ai. Eu vou pegar a Ponte dos Remédios, eu acho mais fácil. Mais perto, talvez, né? Do que ir até... Apesar que pela Ponte da Anhanguera, cara... Pela Ponte da Anhanguera é mais retão, né? Não tem trânsito nenhum, né? Pode ser, né? Pode ser. E é só um pouquinho depois, né? Da Ponte dos Remédios. Acho que é melhor. É melhor porque eu pego a saída lá pela Anhanguera mesmo e tal. Aproveitar a tarde de temperatura bem gostosa que tá, né? Seu Ceasa, mano. Seu Ceasa. Vim aqui por esses dias.
Então, né, cara, aí o exemplo do Agripino é uma coisa bem incógnita, né, assim, é a mesma linha de esperar tão ansiosamente por um herói, né. O Lula é um ícone, Agripino é um ícone, Messias é um ícone, Fernando Henrique é um ícone, e assim por diante. Mano, os caras estão preocupados com alguma coisa aí. Presídio, depósito de gente. Depósito de gente apenas. Por que não? Se ele tá falando que a Anhanguera é pra cá, eu vou pra cá. Depois eu volto. Apesar que é aqui mesmo, eu vou ficar na central aqui, ó. E aí trazem esse Congresso Nacional tão medíocre, né? Não percebem o grande mal que se faz com linhas específicas. Sei lá. Tô um pouco desnorteado assim, até um pouco cansado hoje. Hoje eu fiz uma carta gigante pro meu gestor, pro meu superior, pro meu diretor. Tô pedindo uma reestruturação do setor e contratação, valorização, computador. Tô indo pra cima, vamos ver. Conforme for o resultado, se eu vou ter coragem de mostrar aqui. Então vamos ver o que eu consigo. Acho que aqui é 70, né? Já tô perto. Foi melhor mesmo ter vindo por aqui. Melhor mesmo. Tem que ir por aqui porque esses caras erram direto, ó. Mais um. Eles esquecem. Ó o outro que errou ali, ó. Ó o que ele vai fazer. Merda. E eles fazem mesmo. Nem sei se eu já não fiz disso ou pior. Aqui, visão bacana, ó. Verdadeira uma favelinha. Eles estruturaram tudo. Vai lá. E aqui a gente começa na rodovia Anhanguera. Vendo laranja aqui em cima da Eco. E diz que tem um novo golpe aí, né? Já faz bastante tempo que eu vi uma vez, depois sumiu e ontem apareceu e hoje de novo. Diz que os caras colocam prego dentro das laranjas assim e jogam elas na estrada.
E aí, de sempre, aí é mais do mesmo, né? Aí o cara para, porque fura o pneu, né? Ele passa por cima das laranjas, para e é assaltado, é sequestrado, enfim. Que agora estamos dentro do Parque São Domingos. Eu não sei se eu já publiquei esse caminho. Mas eu já filmei bastante. Eu peguei mania de filmar. Mesmo no carro, eu tô filmando as coisas. Depois eu deixo, se há alguma coisa razoável, eu deixo gravado. Se não interessa muito, mas por uma questão de segurança. Se acontece alguma coisa, eu tenho filmado, né? Pode me defender numa situação específica. E diz que na Rússia, você vai na internet, no YouTube, coloca lá compilação de acidentes de carro. 90% das filmagens são da Rússia. Porque parece que na Rússia é obrigatório. É obrigatório filmar. É obrigatório ter uma filmadora. Então, você pega muita merda lá. Todos os carros têm, né? Então você consegue achar bastante coisa. Então assim, não que, por favor, eu espero sempre jogar fora esses filmes que não servem pra nada. Às vezes uma coisinha, outras vezes um papo que eu tenho no carro com a patroa, alguma coisa engraçadinha do Cauê. Mas no todo normalmente não serve pra nada. E espero que não sirva, né? Se eu precisar me defender, porque alguma coisa chata vai ter acontecido. Certo, mano? Há um Fuscão, um Baja Bug. Fusca Baja. Teve uma época que isso aí virou mania. Começou nos Estados Unidos e veio pra cá. Veio rápido pra cá. Era assim, os caras... O Fusca é o seguinte, né? Esse motor, ele nunca quebra. O Fusca funciona com arame, com durepox, com araldite, com, com cuspe. O Fusca fica pingando óleo assim e sai andando de boa. Então é um carro louco. Só que muitos acabados. Teve essa época em que os caras descobriram que não era tão caro fazer um buguinho do Fusca. E aí eles usavam muito pouco da lata e o resto eles reformavam com fibra, né? Faziam uma carenagem com fibra de vidro. E aí, ó, os doidos. Vamos lá. Conheço aqueles cortão ali. Já vi com ele. Até daqui a pouco. Falou, meu amigo. Vamos lá, retornando alguns minutinhos. Dei sorte do meu queridíssimo amigo, irmão, colega, camarada, mecânico e entre outras coisas, confidente. Até deu para bater um papo, uns 10 minutinhos de conversa. Ai, deixa eu parar porque eu esqueci de novo. Olha só, isso é sempre um perigo, né? Bom, vambora. Vamos embora. Sidney Novaes, soldado 866.
Mestre de Novaes é um amigo que apareceu do nada no segundo grupo de artilharia antiaérea. Nunca o havia visto. Fomos criados praticamente no mesmo bairro, a menos de 500 metros de distância um do outro. Mas quem é da periferia vai entender o que eu vou falar. Mas eram vilas diferentes e não eram nem vizinhas, né? Tinha uma ou duas vilas no meio, entre a minha e a dele. Em 1988, fui convocado para servir as Forças Armadas do Exército Brasileiro e fui sorteado a cair na 2ª Bateria de Canhões. O Exército Brasileiro havia comprado um material completamente novo, de fabricação em 87, se eu não me engano, era sueco, né? Acho que era isso. Da Oerlikon, uma renomadíssima empresa de armamentos. Tratava-se de radares, grupos geradores, canhões, todos computadorizados. Então, aquele ano de 88 recebeu soldados com uma formação um pouquinho mais mais forte do que o normal. E aí qual foi a estratégia? Quase todos tentaram o CPOR. E aí por sim, por não, o CPOR foi delimitando uma parcela para mandar para o segundo grupo de artilharia antiaérea, segundo GAI, em Quitaúna, ao lado dos quartéis 39 BINTS e 4º BIB, como diziam antigamente, Mosquitaúna, né? Que é isso? Pra quê? Eu, hein? Vocês não me veem fazendo isso que eu fiz agora, mas às vezes também, né, mano? Coitada dessa moça, tem algum problema de coluna. Vamos lá. Não preciso ficar tecnicamente explicando por que eu e minha turma, por que nós fomos para o segundo GAI. Mas a característica daquela turma era de uma escolaridade um pouquinho maior. E escolaridade sempre se refletiu em, como é que eu posso dizer, em uma classe social também. Porque a minha geração, eu já falei isso bastante, a minha geração, os nascidos até o início da década de 70, principalmente, é uma geração que... Eu não sei porquê, mas os pais eram moles. E o estudo na periferia não era uma coisa importante. Mas nas classes um pouco mais altas era a obrigação. Não tinha questão de terminar o colegial. Não. Era terminar a faculdade, a pós-graduação, inglês, tudo, né? Tudo que fosse necessário. E como é que você junta um monte de gente com o 2º grau completo numa época em que você tinha bons empregos com o 1º grau incompleto? Bons empregos no sentido de que você sustentava uma família de até 2 filhos sem uma grande dificuldade. Com cuidado, mas sem passar necessidades. Então o mundo era outro, tá? E por isso a turma do quartel boa parte tinha carro, tinha moto. Eu me lembro que a primeira vez que eu dei uma volta numa CBR 450SR foi a Babalu esqueci o nome, era da minha bateria. Tô vendo ele na minha frente aqui, um loirinho, meio gordinho, um pouco mais alto. Gente boa, discretão, gente boa, tal. Não lembro o nome desse. Esqueci.
Schilder, bem de vida, Fernandes, bem de vida, Berules, bem de vida. Todos tinham carro, tinham... E o Sidney não era dessa linha dos bem de vida, sim, né? Na verdade o Novaes, né? Naquela época. Ele era um cara que... Ele sempre trabalhou com o pai dele, ele terminou o colégio e tal. E já trabalhava também, ganhava o dinheiro dele e tudo. E por uma questão de não precisar também ficar ajudando muito em casa e tal, ele acabou Nossa, cara, eu tô temendo que eu passei de novo acima dos 60. Puta que pariu. Bom, não sei, tava todo mundo então acima dos 70, não era dos 60, não era só eu. É... Mas ele já tinha o Fusquinha dele. Fuscão, aliás, era um Fuscão bacana, branco pérola. Meio playboyzão, assim. Ele já era convertido a álcool e tal. Era modernoso. Eu me lembro que uma vez nós tínhamos um colega lá, era amigo dele, mas era colega meu, Cláudio, sargento, terceiro sargento. Garotão também. Era amigo dele e tudo. E como o Sidney era mecânico, o pai dele também era mecânico, né? O seu Geraldo continua sendo, né? O seu Geraldo tá aposentado, mas de vez em quando dá uma força pro Sidney num carro em outro que precisa. Então, um dia o Sidney foi entregar o carro, o palão do Sargento Duarte, né? Na verdade, Cláudio, porque tomava cerveja com a gente e tudo. E era um cara sem nenhuma postura de exigir da gente que chamasse ele de sim senhor, não senhor. O cara tinha 21, 22 anos de idade. Enfim. E aí o Sidney ele foi dirigindo o carro do Cláudio e eu fui dirigindo o carro do Sidney no quartel. Eu não tinha nem carta. Eu tirei a carta depois que eu saí do quartel. Eu sei que o carrinho do Sidney, quando eu olhei no ponteiro, tava acompanhando eles, né? Tava 140, 145 por hora. Pra uma Fuqueta, mano, era 1.600, né? Mas era um belíssimo carro. Belíssimo carro. Não consegui ter aquele Fusca. Depois eu comprei muito veículo do Sidney. Muito. Ou dele ou através dele. Então. Enfim. Não falei ainda, né? Enfim. Começou o quartel, todo mundo apavorado, assustado. A enorme... Não era o tempo de hoje. Hoje só entra praticamente voluntário. É muito difícil ser convocado um cara que não quer servir, porque tem uma gama maior de pessoas querendo, precisando. Então, hoje é mais fácil se livrar do quartel, por exemplo. Eu sei que ele... Por acaso, provavelmente, nos encontramos e talvez indo para casa juntos, alguma coisa assim. Ganhei uma carona dele, conversando lá e tal. Eu moro tal, perto da Joia, não sei o que, tal. Padaria lá perto, né? E aí eu sei que acabou que a gente se conheceu. Começou a bater papo, a gente deve ter pego algumas guardas, provavelmente, né? E eu sei que rapidamente criamos um belo de um laço de amizade bacana. Vi que ali eu tinha um amigo, uma pessoa extremamente confiável, que era importante. E no quartel eu tive esses específicos amigos. O Sidney, o Marcos Arnone, ambos eu continuo em contato. Claro, muito mais que o Sidney. Mas o Arnone, tenho grande carinho por ele. Há poucos meses nós fomos na casa dele e tudo. Partilhamos de uma pizza e um bom papo, né? O Braguinha foi um bom amigo, um bom companheiro. Tocumaro foi um cara bacana, que eu tive uma boa relação lá dentro.
E não teve muito mais do que isso, não. Amigo mesmo era o Arnone e o Sidney. Amigo do quartel mesmo, amigo. A gente se ajudava, partilhava várias coisas e tal. Enfim, tomava cerveja, batia papo, rachava a guarda. Eu trabalhei na sargentiação. Sargentiação é o lugar que são agendadas as guardas, são convocados as guardas de quartel, né? São montadas as escalas de guarda, né? Para ser mais exato. E, e aí eu, sabendo que o Sidney estava de guarda, ou que o Arnone estava de guarda, eu tentava me encaixar na dupla, né? Porque no começo eram sempre duplas nos postos, mas depois de um tempo fica durante o dia um só soldado, um só ocupante, e depois à tarde, a partir das 6 da tarde, junta-se o reforço da guarda, que aí dobra só para o período da noite a guarda. Então, como eu trabalhava na sargentiação, eu não podia estar de guarda de dia. E eu sei que, cara, desse coleguismo de quartel, de morarmos perto, peguei muita carona com o Sidney, e aí claro que isso ajudou a amizade a fortalecer mais. Depois de acabar do quartel, ficamos um pouquinho tempo sem nos ver, sem nos falar, aquela coisa de jovens mesmo, de 20 anos de idade, né? Eu saí na primeira baixa, na segunda baixa, que na verdade acabou sendo a primeira, porque não houve a primeira baixa, em 20 de janeiro de 89, e ele acabou saindo em junho de 89, porque ele quebrou o braço, cara. Ele fazia trilha no Pico do Jaraguá, e com até um colega do quartel, não era meu colega, o Rude, fazendo essa trilha com um colega, ele se acidentou lá e quebrou o braço, e aí ficou internado no HG, Hospital Geral do Exército, que ficaria no Ibirapuera, que por sinal, coincidentemente, anos depois, Márcio Henrique Claudino era o soldado Claudino, né? Depois ele se transferiu para o Ibirapuera. Enfim, é... e aí ele acabou sendo baixado em junho, talvez um pouco antes, eu acho. 30 de junho foi a última baixa da minha turma, da turma de 88, da turma nascida em 69. E depois ainda 5 anos, né, indo carimbar reservista, a gente sempre deixava, combinou para sempre deixar para o último dia, né, que era a semana do exército, né. A gente deixava para o último dia, ficava na fila lá o dia todo e tal. Depois passeava pelo quartel, se via, tomava umas brejas. Mas eu sei que o Sidney, a gente foi aumentando o nosso convívio, a nossa amizade. Sempre, assim, como eu tinha muita confiança nele, ele acabou sendo meu mecânico. Eu comecei a ter meus carrinhos, né? Tentar lembrar aqui o que eu já comprei dele. Eu comprei uma motoquinha, uma CG 125. Eu comprei uma Brasília, minha Brasilinha, Carla Pérez, né? Eu comprei o Golzinho preto. Oh, meu Deus, mas tá foda, hein, mano? Golzinho preto era um Gol 81, mas ele foi personalizado em GT 1.8. Tinha pneuzão, rodão, tinha personalizado, ele era preto e tinha as partes vermelhas do GT, assim, tal. Tinha um aerofólio traseiro e tal. Enfim, era um ótimo carro, era um ótimo carro. Depois, então já foi a moto, a CGzinha, já foi a Brasília, a bege, já foi a CG, a Brasília bege, o Gol preto, o que mais mesmo?
Tem mais um antes do Pointer. Tem mais um. Depois do golzinho preto. Bom, ele me deu uma... O Pointer eu não comprei dele, mas ele me deu uma puta força, porque eu não conhecia o carro, não sabia o que era. Ele deu uma tremenda de uma força. O sócio dele fez o carro andar rapidinho, baratíssimo. Me ajudaram bastante. O Edson japonês. Um dia eu tenho que pegar uns vídeos só pra falar do Edson. Tentou me ajudar a vender um Santana que a gente pegou como parte do pagamento de um apartamento, eu e a Gláucia. Eu sei que ele sempre esteve presente, bastante ajuda nesse assunto carro e também com muita cerveja, muita zoeira. As pingas com mel lá do seu Zé, lá perto do Jairo Ramos, enfim, né? É um bom sujeito, um cara de bom coração. Tem uma filha linda, fez o melhor que pôde, faz o melhor que pode. E normalmente faz até mais do que pode para nos ajudar, para nos ver bem. Enfim, né? A amizade foi sempre bacana. E agora o estilo eu comprei dele. Comprei dele especificamente. E ele ainda aceitou o meu Pointer como parte do pagamento, tudo, enfim. Muita força para uma só pessoa, né? Muita ajuda. Tia nós, ele me passou de novo. Tem um faniquito que ele não pode deixar o velhinho na frente, né? Ai. Bom, isso aqui é o Bradesco Matriz. Aqui trabalha o Arnone, meu camaradão. Enfim. Hoje ele vive um momento um pouco difícil da vida dele, mas que já está melhorando. Está atravessando uma separação conturbada e tudo. A filha já é adulta, já está tomando rumo, correndo atrás e tal. A filha é aquela que nos vídeos atrás eu contei sobre a questão de me procurar, deles me procurarem, sobre uma questão de aconselhar ela no conceito profissional, no conceito vocacional e tal. E eu tive aquela conversa com ela. Enfim, poder ainda partilhar da amizade dessas pessoas. Esses dias eu contei do Marco Vitor, hoje eu estou contando do Sidney. Qualquer dia eu conto do Alessandro Vitor. E não sobra muito mais amigão assim, de grande confiança, não. Tem mais alguns, sim. Provavelmente esteja um pouco afastado agora. Mas tem o Glauquinho, queridíssimo amigo. Tem algumas outras pessoas aí na parada. Alguns que, não sei por que eu perdi o contato, mas que gostaria de rever. E que não tenho muito tempo hoje, né? Nesse momento, né? Daqui a pouco eu terei. Mas nesse momento não. Nesse momento eu não tenho. Nesse momento a minha prioridade é ter tempo pro meu pitoquinho. Mas que foda! Mas que puta foda! Esses dois na minha frente de moto. Puta que pariu! Caraca, mano! Ai, que vontade de passar ele. Quando chega no corredor, vira essa lesma, esse saco. Encheção. Tô chegando em casa no mesmo horáriozinho, então o meu cálculo foi bom. Do horário que eu saí do trabalho. Dos 10 minutinhos que eu sentei para bater um papinho rápido com o Sidney. E vir para casa e não perder tempo, né?
tempo tá gostoso, pode ser até que, se tudo tiver nos conformes, eu até tente dar uma saída com o Cauê na quadra, ou no parquinho, ou de bicicleta. Vamos ver o que ele quer. Raro, né, eu filmar aqui esse pedaço. Né, vamos lá. Vamos lá. Olha o pessoal, atravessa tudo pela fora da faixa e que se dane, né, mano? Eu não gosto desse pedaço da avenida aqui, ele é chato, estranho. O pessoal não respeita. Ó, o que significa isso? Vai direto, né? Pela pista da direita você vai direto. Você deve estar correto e eu não, né? Aí lembra, ó, a saidinha ali, ó, de todos os dias? Essa rua aqui, ó. Eu saio dali e subo. Eu vou atrás dele porque não adianta, né? Eu passo ele, depois paro na frente dele. Pior, né? Agora dá pra passar porque ele abriu pra mim aqui. Manhã é dia de academia, hein? Pela manhã. Entregue. São e salvo em casa. Pra ganhar umas beijoca. Relaxar um pouquinho. Espero. Espero que esteja tudo bem. O som eu já melhorei pra vocês. Fico muito feliz. Tudo bem? Prontinho. Terça-feira, missão cumprida. Mais uma vez. Vamos lá.